Carta aos Efésios, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. Efésios 3, 6 a 11. O tema dessa, vamos dizer, pregação e estudo. É uma mensagem bíblica com teor de um estudo. Porque, de fato, foi um estudo bíblico que ministramos há 2 anos atrás, nos estudos bíblicos às terças-feiras, que eu quero aproveitar e incentivar você a participar. Eu sei que, às vezes, ouço, eu também me sinto, às vezes, assim, pastor, depois da pandemia, ali você viu lá, hoje a gente quer ver rosto, né? Hoje a gente quer ver o outro. Mas é uma ferramenta que não podemos desprezar. Então, começou terça-feira passada, e vai continuar durante esse ano em todo, tá certo? Até o final do ano, de estudos bíblicos às terças-feiras. E nós ministramos há 2 anos atrás um estudo sobre esse tema, Israel e a igreja. Como a maioria não estava lá presente, e a importância do tema de fazermos um entendimento diferenciado entre igreja e Israel. Israel enquanto nação, e Israel que eu me refiro muito mais apropriadamente ao Israel da antiga aliança, não é? Não Israel hoje, o Israel povo, nação hoje. Então é importante termos esse entendimento para que não venhamos a confundir, não é? Inclusive promessas dadas a Israel e promessas dadas à igreja. Há uma diferença aí entre um e outro. E o texto de Efésios 3, a partir do versículo 6, indo até o 11, diz assim: a saber que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida, pela operação de seu poder. Embora seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o Antigo Testamento já pronunciava, ele já apontava, não é, que Deus tinha um propósito para os chamados gentios, os que não são judeus, não é? Então Deus já tinha esse plano, esse propósito, já muito claro, e nós percebemos nas Escrituras, de tal forma que hoje estamos vivendo a realização deste plano enquanto igreja. Ele prometera que todas as famílias da terra, ele, Deus, todas as famílias da terra seriam abençoadas através da posteridade de Abraão. Isso é uma promessa dada a Abraão e que nos alcançou. Não é? Através de Abraão, nós temos o alcance de quê? O alcance da preservação do nome de Yahvé, de Deus, do Eterno, que fez com que, através da posteridade de Abraão, viesse nascer o Cristo, e hoje nós estamos aqui adorando esse Cristo que é descendente de Abraão, que veio pelos patriarcas, prometido pelos profetas, nasceu da descendência de Davi, e hoje a igreja cultua, não é? Cultua, glorifica a esse descendente de Abraão. Então, percebemos que Israel seria dado, então, como uma luz para as nações. Uma luz para as nações.
Israel, irmãos, diante de um contexto de extremo, vamos dizer, extrema idolatria, não é? Porque se tinha Deus para tudo, os povos antigos, e até hoje se tem os segmentos religiosos que têm várias deidades, não é? Vários deuses, e naquele contexto era igual ou pior, porque se tinha Deus para tudo, e se adorava deuses, o próprio governante, não é, da nação era tido como um Deus. Então, a tarefa de Israel foi preservar o nome de Deus, diante daquele contexto de idolatria tamanha, de tal forma que esse nome de fato foi preservado, e o nome, os irmãos entendam, não é só o nome, mas é a adoração que nós chamamos, né? A adoração em Yahvé. Mesmo que em determinados períodos o povo de Israel, ele se desviou, se desvirtuou, né? Procurou outros deuses, e lá no livro de Juízes isso está muito claro. Mas Israel cumpriu a missão de preservar o nome de Yahvé, de cultuar o nome de Yahvé. E depois do cativeiro babilônico, não é? Aquele reino do sul, que foi o que ficou, porque o reino do norte já tinha sido exterminado, não é? Pelos os assírios. Então, depois do cativeiro babilônico, Israel, irmãos, nunca, enquanto nação, na antiga aliança, vai se dobrar mais a outros deuses. Eles vão entender, diante daquele contexto de idolatria na Babilônia, porque tinha vários deuses, eles vão entender a importância de preservar a adoração ao Deus eterno. Jesus também, irmãos, comissionou seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações, não apenas na nação onde esse discípulo mora e participa. Por isso a importância de missões de caráter mundial. O próprio Cristo disse: olha, vocês vão por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é um entendimento de que a nossa missão, a missão é feita, realizada dentro de uma cosmovisão de olhar o mundo como carente da graça de Deus. E surgiria então uma nova comunidade, irmãos, interracial, ou seja, não só de judeus, mas de todos os povos, línguas, nações, como diz lá o texto de Apocalipse, não é? De todas as etnias. Nós tivemos agora na Convenção Batista Brasileira, lá em Fortaleza, e tínhamos tribos indígenas cultuando ao Senhor na língua, no dialeto deles, não é? Ali preservando, todos eles ainda configurados, né? Preservando uma cultura da tribo e louvando ao Senhor ali conosco, naqueles estandes lá da convenção. Então surgiria essa nova comunidade interracial, a igreja, e que essa igreja de fato é o corpo de Cristo. Então esse é uma introdução, irmãos, para sabermos, para entendermos, ficar bem assentado em nossa mente, em nosso coração, de que era propósito de Deus, de que Israel fosse essa ponte, não é? Para as nações, e hoje nós estamos aqui, fruto, não é? Dessa ação feita de Israel, cumpriu a sua missão, mesmo que não reconhecendo, enquanto nação, o Messias. Então, nessa manhã, nós vamos trazer de forma didática, não é? Pontuar essas diferenças, ou algumas diferenças. No estudo bíblico, como foi um estudo bíblico de 1 hora, que eu tive quase a explanação, então tinham muitos mais aspectos lá diferenciais. Então, para uma mensagem como essa, para um tempo como esse, nós estamos trazendo estamos trazendo um terço daqueles que nós colocamos ali, que se você depois tiver interesse de ter o todo, nós podemos lhe encaminhar. Então, pode passar o slide adiante. Nós vamos perceber, irmãos, que Israel estava sob a lei como sua regra para viver. Era a lei. E a lei dada, eu sei que é chamada a lei de Moisés, não é? Como se Moisés fosse o autor dela. Quem criou a lei, quem elaborou a lei, foi o Senhor, né? Dada lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos e outras orientações que nós temos no livro de Levíticos. Ali não foi Moisés que criou, que elaborou, que inventou, não. Moisés foi ouvindo, olha que coisa interessante, só um homem muito manso mesmo,
para ir ouvindo, mas ouvindo de Deus, inspirado pelo próprio Deus, para registrar a lei, não é, que chamamos de lei, que era a normatização para que o povo, ali naquele momento de deserto, de jornada, de êxodo, pudesse cumprir. E não apenas no êxodo, mas até a chegada do Cristo, né? Até a vinda de Cristo. A igreja, irmãos, a igreja vive sob a graça, tá certo? Sob a graça. Não há um conflito entre lei e graça, mas nós sabemos que a lei, ela por si própria, ela exige. Inclusive os irmãos que estão aqui, militantes, são operadores do direito, sabem que ninguém pode dizer, olha, eu não sabia que tinha essa lei, não é? A lei, ela está, e é preciso que, enquanto cidadão, você precisa ter conhecimento da lei. Mas nós sabemos que a lei, ela só exigia, ela não dava o suporte para que você pudesse cumprir. Tanto é que ninguém cumpriu a lei, exceto Cristo. Jesus cumpriu cabalmente a lei, e nenhum ser humano, nenhum, por mais santo que fosse, por mais dedicado que fosse, não cumpriu a lei cabalmente. Mas a graça, irmãos, ela, embora não se conflita, mas a graça, ela vem e diz, olha, você está sendo admitido, você está sendo aceito, não pelo que você está fazendo, mas por causa daquele que é gracioso, que é Deus em Cristo Jesus, não é? Que com a sua graça nos chamou, nos comissionou para a sua maravilhosa luz, como diz a Escritura. Então, essa é uma primeira diferença. Em Israel nós temos lei, e na igreja nós temos a graça, não é? Graça de Cristo Jesus. Uma segunda diferença é que em Israel a adoração envolvia um só lugar, era o templo de Jerusalém. O foco da adoração de Israel, enquanto lá na Antiga Aliança, era o templo. Tanto é que nós percebemos que a importância do templo, seja ele antes de Salomão, aquele templo de Davi, na estrutura ainda, vamos dizer, rústica, não é, que se tinha, ou até no tabernáculo anterior, lá no tempo dos primeiros anos da nação judaica, mas o templo era o lugar da adoração. Tanto é que quando aquela mulher samaritana, ela se encontra com Cristo, ali há um debate, e há até um confronto, um entendimento, de que o templo, né, era o lugar próprio da adoração, embora os samaritanos adoravam em outro local, porque não era permitido a eles a entrada no templo. Foi no templo que, na entrada de General Tito, invadindo, né, Jerusalém, os judeus, diz o historiador Flávio Joséfo, que o povo correu para o templo e se agarrou às paredes do templo de Jerusalém, pensando que ali, inclusive alguns entraram no templo, que ali eles estariam preservados em suas vidas. Quando o templo foi invadido pelo general Tito e houve uma morte de grande, né, tamanho, de grandes judeus ali, de uma quantidade enorme de judeus que puderam ser ceifados naquele momento. Mas a adoração era centrada no templo. Mas a adoração da igreja entende que cada crente é designado de o templo do Espírito Santo. Eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Nós entendemos a importância desse lugar aqui, que nesse lugar aqui, a Rua Lagarto 646, segundo os estudos de nossa irmã Sandra Natividade, não é, historiadora, acadêmica, estamos aqui desde 1920, ou seja, é um bom tempo. Aqui nós estamos cultuando, aqui nós entendemos em esse lugar ser separado para o louvor da glória de Deus. Mas mais do que isso, irmão, mais do que o lugar, nós sabemos e entendemos que a Escritura diz que todos nós, crentes em Cristo Jesus, aqueles que são salvos, alcançados pela graça de Deus, nós somos individualmente um templo do Espírito Santo. Então, essa ideia de um local fixado, a ideia do lugar,
nós temos a ideia do lugar em nós. Nós somos e precisamos ser adoradores em potencial, porque somos templo de Deus, do Espírito Santo que é Deus. Uma terceira diferença, irmãos, é que a história de Israel, ela envolve um sacerdócio limitado aos filhos de Arão, excluindo a maior parte dos israelitas, não é? Os filhos de Arão eram sacerdotes, era uma linhagem de sacerdotes que foram escolhidos lá desde a jornada do Êxodo, e era limitado. Por quê? Porque era por descendência. Foi filho de Arão, então tinha a linhagem. Depois vem os levitas, não é? Que faziam aquele serviço no templo, e também os sacerdotes, enfim, não era para todos. Era, vamos dizer assim, uma elite eclesiástica, naquele tempo, uma elite, não é? Do povo que tinha acesso, uma elite religiosa. Mas a igreja não. Na igreja, todo cristão verdadeiro é um sacerdote capacitado a oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. Se você é crente em Cristo Jesus, o entendimento da nova aliança é de que você é um sacerdote que oferece sacrifício ao Senhor de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor. Você é uma sacerdotisa que oferece louvor, gratidão ao Senhor, e nós vamos ver que essa diferença ela é significativa. Porque hoje não são apenas alguns que, embora importantes na sua função naquele tempo. Por isso que quando nós falamos a diferença, não é depreciando, mas é que o alcance hoje daquele que chega para adorar, ele não precisa mais de mediador, ele não precisa mais de um sacerdote. Eu e você, nós não precisamos mais de mediadores, de sacerdotes, a não ser o único mediador, que é Cristo Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, né, ele disse: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, ele veio para fazer a ponte de uma vez por todas. Porque na antiga aliança, o sacerdote era que pegava a oferta, oferecia, e aquele que vinha e trazia a oferta nem entrava no lugar do oferecimento. Trazia, mas ele não era o ofertante de fato. Ele era impulsionado a trazer, porque a lei dizia que trouxesse, mas na graça, no período de graça, no período da igreja, nós hoje entendemos que você não precisa de mediador nenhum, de sacerdote nenhum. E isso nós, quando falamos, não estamos tirando a importância da liderança da igreja, mas precisamente do pastoreio dela, do pastorado dela. Eu, quanto pastor, entendemos a importância. Mas, irmãos, isso não me faz, em hipótese alguma, de que a minha oração, preste bem atenção a isso, a minha oração tenha mais poder do que a sua, em hipótese alguma, de que a minha intercessão diante de Deus tenha mais poder que isso. Querem colocar em nossa mente. Alguns segmentos aí querem colocar, inclusive de se admirar hoje, vendo gente cobrando em rede de internet, né, na rede mundial de computadores, para oração. Meu Senhor, que tempo chegamos! Então, nós, crentes em Cristo Jesus, somos sacerdotes. Cada crente um sacerdote em Cristo Jesus, diferente da antiga aliança em Israel. Há um quarto elemento diferencial, é que em Israel, irmãos, a história de Israel envolve sacrifícios de animais sobre o altar e ofertas pacíficas. Sacrifícios. E eram necessários na antiga aliança. Eu fico imaginando, porque tem gente que tem fobia a ver sangue, não é? Eu tenho quando vou fazer exame de sangue, é um show à parte. Não quero nem entrar em detalhes aqui. Irmãos, não é? Fruto lá de trás, porque teimosamente queriam aqui e não encontravam veia. Tanto é que quando eu vou, eu digo: por favor, já tira. Não, é melhor aqui. Eu digo: não, é melhor aqui. E me dê alguma coisa para eu morder. É um show à parte, né? Aqui eu estou olhando para... Cadê Cristina? Está aí. Cristina me ajudou tanto nas aplicações lá atrás, né? Necessárias diante das dores de coluna, não é? Eu digo: Cristina, mas que mão suave, não é?
que mão suave, mas ainda o trauma persistia. Meu Deus, eu estou citando gente ali que me ajude, que ia trabalhando em hospital, né, que viu um pouco essa aflição. E tem gente que tem a fobia de ver o sangue. Eu já vi gente até estudando medicina, aqui perto de nós, né? E dizendo, pastor, eu toquei de área, né, de ser aquilo que eu até queria ser, porque vê muito sangue. Então imagina na antiga aliança, irmãos, a quantidade de sangue. Porque se tinha as ofertas pacíficas, não é? As ofertas simples, vamos dizer assim, as libações, a oferta como os pais de Jesus que não tinham condição econômica e deram, não um cordeiro, não, mas levaram uma oferta de menor, não no significativo da oferta, mas pela condição econômica que tinham. Mas nós sabemos, irmãos, que esses sacrifícios na antiga aliança, eles ocorriam diariamente. Um cordeiro era morto, pelo menos, para que através daquele sacrifício ficasse figurado. Era uma figura. Porque, como disse o autor dos Hebreus, quem é que pode dizer que sangue de bodes, de carneiros, de animais pode purificar-nos de nada? Mas era só apontando para o Cristo, como na igreja. A história da igreja envolve o suficiente. Notem bem, os irmãos. Sacrifício de Cristo, feito uma única vez para sempre. E é relembrado, não repetido. Ele é relembrado na ceia, como os irmãos aqui fizeram, nós fizemos no domingo passado, e eu, enquanto vinha na viagem, vinha acompanhando o culto do domingo passado, à noite de celebração de ceia. Então, ele é relembrado, não repetido, por meio da ceia do Senhor. Um sacrifício, ou o sacrifício no artigo definido, de uma vez por todas. Respeitamos, irmãos, quem crê diferente, né? Inclusive dentro da teologia católica romana, e nós sabemos, entendemos e estamos diante de um país que respeita os credos diferentes. A cada missa um sacrifício de Cristo Jesus, quando o sacerdote ali, ele consagra a Eucaristia, não é? É um novo sacrifício, ali é realmente o corpo e o sangue de Cristo. Nós respeitamos, não entendemos assim. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez, lá na cruz do Calvário. Então essa é a diferença. Enquanto em Israel, vários sacrifícios diários, agora na igreja, no tempo da graça, nós temos um único sacrifício feito por Cristo Jesus, que foi suficiente. Suficiente, um só suficiente, para que fosse realizado, e nós temos a nossa remissão, a nossa redenção e remissão de pecado no singular, eu estou usando aqui. Há uma outra diferença entre Israel e igreja, irmãos, é que no programa de Deus, na agenda de Deus, não é? Deus tem uma agenda, viu? No programa de Deus, para Israel, suas testemunhas compõem uma nação. Ou seja, Israel era testemunha do agir de Deus, da ação de Deus, feita naquela nação. E como diz lá em Isaías, eu coloquei o texto aí, Isaías 43:10, vamos ler juntos esse texto? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Isso aí Isaías dizendo especificamente ao povo de Israel. Vocês são as minhas testemunhas. Ou seja, vocês viram enquanto nação o que eu operei desde lá atrás até agora. Então, enquanto nação, o programa de Deus para Israel é que, de fato, esse povo testemunhou da manifestação do poder de Deus na antiga aliança. Mas na igreja, irmãos, o programa de Deus para a igreja é que suas testemunhas estão entre as nações. Estão entre as nações. Por isso que o texto de Atos 1:8, vamos ler juntos? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Testemunhas não apenas em uma nação, na que moramos, mas testemunhas em outras nações, pela graça e misericórdia de Deus. E no programa de Deus, irmãos, para o Brasil especificamente, um rápido aqui parêntese. Missões mundiais, que é
uma junta das igrejas batistas do Brasil e os diretores dela, né, de junta, o pastor João Marcos, que é nosso diretor da Junta de Missões Mundiais, diz claramente, e o pastor Brandão, que assumiu a executiva agora, a diretoria executiva da nossa convenção, e o pastor Fabrício Freitas, que assumiu a Junta de Missões Nacionais, dizem claramente, não são as juntas que fazem missões. Quem faz missões, Lucas, são as igrejas batistas. Somos nós que cooperamos, que contribuímos e que enviamos e que oramos. Somos nós. Então, quando nós percebemos, irmãos, a importância de testemunhar as nações, não ouvimos ou paramos de ouvir alguém ainda perguntando até hoje, por que é que temos que cooperar com missões mundiais e não investimos aqui no Brasil, apenas aqui no Brasil tão carente de fato em missões? Porque a nossa visão, irmãos, deve ser visão de mundo. E Deus, por sua soberania e graça, tem trazido, porque antes enviávamos e vamos continuar enviando, mas Deus também tem trazido exilados, não é? Para a nossa nação. Por isso que a Vila Minha Pátria, de missões nacionais, tem sido um foco de evangelização. Países que nós temos dificuldades em entrar, mas que Deus tem trazido até nós pessoas, porque essas pessoas recebem, elas ouvem o Evangelho de Cristo e elas recebem Cristo como Salvador e como Senhor de suas vidas. Então a diferença, irmãos, está justamente nesse aspecto. Enquanto nação, Israel era testemunha em si mesma. É claro que esse testemunho era notório a outras nações, porque as outras nações diziam, mas o povo de Israel é um povo diferencial, como é que pode? Vencer uma batalha como eles venceram, e outros episódios da Bíblia, mas nós, enquanto igreja, temos esse alcance a outras nações como testemunhas de Cristo. E já dando contornos finais, irmãos, a essa palavra, nós temos ainda mais uma diferença, duas diferenças finais. Enquanto Israel esperava um reino terreno, era um reinado onde o Messias, o Cristo esperado, ele destronaria o Império Romano, que era o império dominador, enorme, através do César naquele tempo, e então governaria de forma terrena. Esse era o entendimento, equivocado até, porque os profetas falaram da vida do Messias, mas era um reinado não terreno, era um reinado celestial, um reinado implantado no coração da pessoa, do ser humano, do crente, do salvo. Enquanto igreja, irmãos, a esperança é celestial, centralizada na gloriosa volta de Cristo Jesus. Então, é claro que, alguém até já disse, antigamente a gente falava tanto do céu, que se esquecia de falar da terra. Pregações, muitas, irmãos, ouvimos. Os nossos hinos, pode pegar os hinos do cantor cristão, você vai ver uma quantidade considerável de hinos falando sobre céu. E parece que esse eixo, irmãos, mudou. Nós estamos falando muito da terra, de viver na terra, de conquistar na terra, de viver aqui, e viver aqui é bom. E temos esquecido a visão celestial, a expressão da Escritura quando diz, olhai para cima, olhai para o alto, não é? Que vivamos, irmãos, aqui, porque a nossa vida é única, não é? Aqui, mas que vivamos aqui com o olhar na eternidade. O olhar na eternidade, no sentido celestial, centralizada nessa volta, na consumação dos séculos, de volta de Cristo. Então, essa é uma diferença. E uma última, irmãos, enquanto Israel, a história de Israel terminará com a volta de Cristo, encerra-se, não apenas a história de Israel, mas a história das nações. Humanamente falando, as cortinas, como diz Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes Dias Lopes, elas se fecharão. Então a história de Israel terminará com a volta de Cristo. Mas, irmãos, a história da igreja, olha que algo glorioso. A história da igreja continuará após a volta de Cristo, não é? Continuará, não findará, continuará. E aí nós temos, irmãos, algumas considerações finais para trazer à igreja do Senhor
chamada a Primeira Igreja Batista de Aracaju nessa manhã. Primeira delas, irmãos, Israel e igreja ocupam funções históricas distintas dentro dos propósitos de Deus. Funções históricas distintas. Israel enquanto nação na antiga aliança. Igreja. Segundo, o plano salvífico de Deus, revelado progressivamente em toda a Escritura, envolve a eleição de um único povo, sem mais etnia. A questão de ser judeu, bárbaro, cita ou qualquer outro. Gentil não, um povo só. Ainda que com certas distinções históricas no Antigo Testamento, porque houve salvação no Antigo Testamento. E se alguém pergunta como se o Cristo não veio, não tinha vindo, né? Jesus veio na nova aliança. Como houve salvação? Salvação crendo na vinda de um Messias, crendo na promessa que foi dada desde lá do Éden. Então houve salvação na antiga aliança. Mas esse povo de Deus é o povo composto aqueles que fizeram parte da antiga aliança, que morreram crendo não cumprindo a lei, porque nós sabemos que ninguém cumpriu, mas crendo na vinda do Messias, e na nova aliança, crendo já de que o Messias já veio, Jesus já veio, morreu, ressuscitou, vivo está e que tem poder para salvar. Terceira e última consideração, irmãos. Portanto, a relação entre Israel e igreja deve ser vista em termos de continuidade, tá certo? Porque temos pelo menos duas teorias que eu não trouxe aqui porque não é objeto dessa mensagem. A questão da teoria dispensacionalista, não é? Que vê como se Israel já cumpriu o que tinha de cumprir e pronto. Não há nenhum propósito mais de Deus enquanto aqui na terra em relação ao povo de Israel. Eu particularmente, irmãos, percebo, creio, vejo assim, a herança até ministerial dada pelo nosso pastor emérito, pastor Jabes, foi essa também, de que o povo de Israel, Deus ainda tem propósitos com esse povo enquanto nação hoje. Mas isso não lhes dá o direito de eles chegarem e dizer, nós somos o povo de Israel, então somos salvos. Não, ninguém será salvo por causa de ser judeu. Não. Nós sabemos que há um propósito para esse povo, mas não em relação à salvação, mas há um propósito em relação à história desse povo enquanto aqui na terra. Então há uma relação entre Israel e igreja que não deve ser entendida como se não tivesse mais nada a ser feito, ou que a igreja está substituindo Israel. Uma expressão que quem sabe você já ouviu, o Israel de Deus é a igreja, né? Podemos até entender, mas a igreja não veio substituir Israel. Nós temos aqui, irmãos, o povo sendo escolhido, como eu disse inicialmente, para uma missão, o povo de Israel, e que hoje temos uma continuidade, não no sentido de substituição. Igreja é igreja, Israel é Israel. Agora nós percebemos então, irmãos, que esse entendimento de um povo único, não é? De uma igreja só, por isso que a igreja ela é única em toda a face da terra, nós precisamos guardar em nosso coração, porque é essa igreja que o Senhor tem preparado, que Ele tem lapidado, não é? Que Ele tem edificado para si mesmo. Então que essa palavra, meus irmãos, ela vem aqui tirar, não é? A dúvida ou dúvidas de alguns irmãos, venhamos inocular em nossa mente o entendimento correto, não é? Bíblico de Israel e também em relação à missão da igreja. Nós queremos orar nessa manhã antes de impetrarmos a bênção. Senhor Deus, nessa manhã agradecemos o tempo que tivemos nessa explanação, trazendo ao teu povo mais do que informação, mas o ensino da diferença entre Israel na antiga aliança e um povo escolhido que foi para uma determinada missão, e em relação à igreja que o Senhor hoje
tem edificado. Muito obrigado, Senhor, porque sendo Israel e sendo igreja, o Senhor é quem faz com que a história das nossas vidas, a história da igreja, ela chegue à sua consumação. Nós bendizemos o teu nome, te pedimos que possamos guardar esse ensinamento que recebemos nesse dia. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.